Gandhi, essa alma missionária e benfazeja, quando aqui na Terra esteve conosco, fez uma afirmativa extraordinariamente interessante. Se se perdessem todos os livros sagrados da humanidade, ficando apenas as bem-aventuranças, as criaturas humanas tinham o ensino necessário para atingirem o nirvana, ou seja, alcançarem a plenitude espiritual. Então, realmente, as bem-aventuranças são o ensino sintetizado de Jesus para nos ajudar a conseguirmos ir adiante na nossa reencarnação. Era junho e nas terras da Palestina estava mais calor do que nos anos anteriores. O dia longo escorria lentamente, estava abafado, enquanto o sol semi-escondido, além dos píncaros altaneiros, encandecia com nuvens vaporosas. A montanha, de suave declive, terminava num largo vale salpicado de muitas árvores. Árvores de pequeno porte, mas mesmo assim ofereciam abrigo e agasalho. Desde cedo, a multidão afluíra para ali, atraída por uma fascinante expectativa. Eram galileus que viviam ao redor daquela região. A maioria pescadores, agricultores, gente muito simples, gente alguma muito sofrida, porque sobrecarregados e aflitos. Mais de uma vez já o tinham ouvido e aperceberam-se que jamais alguém fizera ou dissera o que ele fazia e o que ele falava. É o evangelista Mateus quem afirma: e Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte. As suas vestes refletiam a luz do poente, quando recitou o mais belo de todos os poemas. O consolo supremo, vindo do seu excelso canto, ouviram: bem-aventurados os que têm puro coração, porque verão a Deus. A figura do Rabi é ouro, refletido contra o céu longínquo, muito claro. No Sermão da Montanha, a afirmativa do Mestre Jesus era um ensinamento. Ainda hoje, muito se fala sobre o Sermão da Montanha. No entanto, sabemos que, como tantos outros ensinos dele, se mantêm muito incompreendidos pelo homem. Afinal, o que é que o Mestre pretendia proclamar? Jesus, na sua clara e lúcida visão, porquanto é a visão daqueles que merecem a eleição divina, antevia como é longa a estrada do sofrimento. E apenas com a simplicidade e com a humildade nós poderemos ir adiante, vencendo as dificuldades da própria vida. Os dias que temos vivido são difíceis, tal qual aqueles vividos à época de Jesus. O que pressupõe que nós, as criaturas humanas, em 2022 anos, não conseguimos pôr em prática os ensinamentos de Jesus. Continuamos vivendo um contexto social anárquico, uma hora psicológica muito confusa. Os valores éticos estão perturbados. E há até quem afirma que a instituição da família está completamente falida. Esta é uma visão distorcida da realidade. A ótica de alguns é que está alterada em relação àquilo que deveria ser o mundo.
A verdade é que estamos vinculados à grande noite do passado, quando muitos de nós delinquimos. Somos herdeiros das nossas realizações passadas. E apenas e só, quando tivermos a humildade e a simplicidade que Jesus comparou à das crianças, nós estaremos fazendo o melhor para nós próprios. É verdade que a chama libertadora do Evangelho ainda não encontrou ressonância nas nossas almas. É verdade que carregamos um fardo que muitas vezes pesa imenso nos nossos ombros e até nos faz curvar. Mas Deus permite-nos seguir os caminhos infinitos do mundo para que possamos enfrentar as nossas dificuldades e até as nossas contendas. Somos espíritos que estamos marcados pelo ferrete do desconforto, do desassossego, com os nossos corações às vezes despedaçados, sofrendo variadas enfermidades, como provas ou expiações. Mas a lágrima é presença divina. Quando alguém chora, a justiça divina está abrindo rotas de paz nas estradas do porvir para o futuro desse mesmo espírito que chora. Alguém chorando está solicitando, aguardando por estas palavras. Bem-aventurados os que têm puro coração. Jesus aponta a compensação que terão os que sofrem com a resignação dos humildes, a resignação dos simples, aqueles que leva o doente a bem dizer o sofrimento como pronúncio da cura. Entre os seres, a dor que vive bem entre nós tem sido em todas as épocas da humanidade uma constante. Instala-se muitas vezes de forma inesperada e passa, a partir daí, a ser o centro das atenções, modificando planos, alterando os nossos rumos. Essas dores, quando detestadas, são reações de violência, tornando esse sofrimento ainda mais forte. É por isso que a humildade e a simplicidade acalmam o nosso coração. Quando aceitamos aquilo que a vida nos traz, que já sabemos que somos verdadeiros herdeiros disso, os seus efeitos são muito mais brandos. Nós temos a experiência no nosso dia-a-dia. Aquele que se revolta sofre muito mais do que quem se resigna. É como nós estarmos com a faca revirando dentro da ferida, aumentando dessa maneira a dor. A verdade é que a dor pode atingir a todos, quando se torna necessário. Ninguém conseguirá impedir-lhe a presença. Ela assume, como nós sabemos, as mais variadas facetas e depois, quando se encerra um ciclo, se não alterarmos o procedimento, prepara outra oportuna aparição. É isso que nos traz a revolta. Nova dor. Ora, são as dificuldades económicas que afligem, como na época atual. Ora, a solidão afetiva que o dinheiro não consegue evitar. Por vezes é o ódio que dilacera o íntimo do ser. Outras vezes são as garras das enfermidades irreversíveis que reduzem a pó as mais sinceras esperanças. São até os amores que partem para outro plano da vida, sem ao menos, por vezes, um último adeus. Também doem as mentiras que destroem os sonhos e afastam corações amigos, bem como as deserções dos que pensávamos que nos amavam e até nos juraram fidelidade.
Percebemos desse modo que a dor é ferramenta. E a ferramenta divina submete e atinge sem exceção. Todas as criaturas que necessitem expurgar as faltas serão visitadas por ela. Os prepotentes que a desconsideram não chegam, com certeza, ao termo da jornada sem experimentar-lhe a companhia. Os orgulhosos que a desprezam, considerando-se inalcançáveis, encontram-na logo adiante, quando menos esperam. O cerco da dor é invencível, porque é instrumento das leis de Deus. A dor serve como benfeitora anónima, que a todos visita. A sua ação não é resultado do acaso. Sempre afirmamos, nada, rigorosamente nada, é coincidência. Nada. Tudo acontece na devida altura, porque tudo é consequência. Nossas atribulações nada mais são do que as tais consequências dos equívocos do passado. E, claro, estão exigindo a necessária reparação. Estão exigindo o necessário resgate. Não são resultados de uma qualquer lotaria. Deus não joga os dados, como dizia Einstein. São repercussões da violação das leis divinas. Sintamo-las sempre, com simplicidade e humildade, olhando para elas como ocasiões benditas de aprendizado e até de refazimento. Devemos, pois, sentir-nos felizes por Deus reduzir a nossa dívida, permitindo que a saldemos agora, o que nos garantirá a tranquilidade do porvir. Suportadas pacientemente, sempre dentro da simplicidade e da humildade, aqui na Terra, essas dores poupam-nos séculos de sofrimento na vida futura. Então nós, que nos chamamos cristãos, que já conhecemos Jesus, recebamos a dor benfeitora sem rebeldia, sem lamentações. Enfrentemo-la sempre de frente. Aproveitemos todas as oportunidades para despertarmos para os nossos valores da vida, que às vezes, bem o sabemos, têm permanecido desprezados. A dor que a muitos amesquinha, humilha e atordoa deve constituir um estímulo de crescimento para evoluirmos. Só assim alcançaremos a grande vitória sobre nós mesmos. Busquemos incansavelmente a verdade e o progresso pessoal, seguindo os exemplos nobres e dignos, que são todos aqueles que Jesus exemplificou. Não nos entreguemos ao medo, ao temor. Não nos deixemos dominar por esses sofrimentos ou pelas sensações de autocomiseração. Quando o motivo de dor ou de contrariedade nos atingir, elevemo-nos acima das circunstâncias, dominando os nossos impulsos de impaciência, de cólera ou até de desespero. Nós podemos, pela nossa própria vontade, domar ou vencer a dor. Ou pelo menos fazer dela um meio de elevação. A dor serve para polir, lapidar, esculpir e edificar as verdadeiras qualidades do espírito imortal, que no fundo somos todos nós, espíritos imortais. Um dos mais célebres advogados, escritor, intelectual do Império Romano, Sêneca, Lúcio Aneu Sêneca, afirmava:
O ouro é testado pelo fogo, os bravos pela aflição. Lembremos-nos então que seremos bem-aventurados quando tivermos puro o nosso coração. Aí vamos ter a oportunidade de provar a nossa fé, a nossa firmeza, a nossa perseverança e, sobretudo, a submissão à vontade de Deus. O que nós dizemos quando oramos o Pai Nosso? Faça-se a vossa vontade. Não dizemos isso no Pai Nosso, mas quando a vontade de Deus surge, muitas vezes nós não a queremos. Esquecemos a oração. Mas não esqueçamos, todas as tempestades passam. Todas. Demorem o tempo que demorar, porque nada a natureza nos prova, nada é para sempre. Teremos alegrias, teremos. Já que a felicidade, não sendo deste mundo, se suportarmos as nossas dores com resignação, humildade, pureza, nós encontraremos na pátria espiritual, que é a nossa verdadeira casa, a nossa única e verdadeira casa, que não é aqui, quando estamos reencarnados. A nossa verdadeira casa é aquela que está reservada no mundo espiritual. Quando um dia, ao atingirmos o alto grau de pureza espiritual, não tendo mais necessidade de reencarnatória, lá ficaremos, na nossa casa verdadeira. A dor das aflições só será necessária enquanto os homens não pautarem os seus atos, os seus pensamentos, as suas palavras, de acordo com as leis eternas de Deus. Todas as aflições do presente são frutos de um passado equivocado. Nem a fortuna, nem o poder, nem mesmo a juventude em flor são condições inerentes à felicidade. Nós sabemos quantos ricos são profundamente infelizes. Quanta gente bela tem o coração dilacerado. Portanto, nada disso é sinónimo de felicidade. Há pessoas que detêm tudo o que falta aos outros, mas mesmo esses, na grande maioria das vezes, não se sentem felizes. Quantos desertam da vida pelo suicídio? Utilizemos a fé como o remédio certo contra os nossos sofrimentos. Tenhamos fé, eles passarão. É ela que nos aponta a fé, os horizontes do infinito, ante os quais se esvaem aos poucos os dias de sombra do presente. Passarão. Bem-aventurados, repetimos, os que têm puro coração, porque verão a Deus. Porque reconhecem o quanto ainda não sabem e imploram a Deus o amparo indispensável às suas almas. Era a respeito desses homens, dessas mulheres, que o Mestre Nazareno, nas suas bem-aventuranças, estava se referindo. São aqueles que observam e vivem as leis de Deus. Reconhecem as próprias limitações e buscam vencê-las sem alarde, sem fantasias. Ouçamos Jesus. Ouçamo-lo. Bem-aventurados os que têm puro coração. E roguemos-lhe a bênção a fim de que consigamos alcançar o consolo das bem-aventuranças. O olho é a candeia do corpo e todos os olhos cintilam. As lágrimas coroam-nos. Todos nós temos lágrimas acumuladas e muitos as temos sem cessar, porque elas são filhas de rudes provações. Todos choram e experimentam a paz quando tal acontece. Refrescam as lágrimas. É o refresco que advém do pranto.
Creem muitos que chorar é vergonha, mas outros sabem que a lágrima não é pequenez que retrata fraqueza ou indignidade. Sabemos ou não que a chuva que se descarrega das nuvens enriquece a terra e leva o lodo que vai vitalizar o pomar. Sabemos ou não sabemos isso? Que as nossas lágrimas também sejam fecundas. Todavia, o pranto não pode, não deve desatrelar os corcéis da rebeldia para, às vezes, arrancadas de loucura. Não podemos desmoronar como as enxurradas. Não sejamos como as ribanceiras em desequilíbrio. Não sejamos como os riachos tumultuosos que semeiam destruição e às vezes até esfacelam as searas. Choremos comedidamente e busquemos em Deus. Nas abrasadas regiões das dificuldades, busquemos a Deus. O pranto, quantas vezes fala do que a boca não se atreve a dizer. Bem-aventurados os que têm puro coração. Estas palavras também podem ser traduzidas de outra maneira. Devemos considerar-nos felizes quando visitados pela dor, visto que as dores deste mundo, como anteriormente dissemos, são o pagamento das nossas dívidas, das nossas existências passadas. Faltas que nos levaram a contrair essas dívidas espirituais. Jesus, nunca esqueçamos, prometeu seguir conosco e segue. Abençoa-nos, toma as nossas mãos, busca o nosso íntimo, a fim de nos mostrar verdadeiramente o reino dos céus. E o que Jesus pretende é mostrar-nos de que esse reino, afinal, está dentro de cada um de nós. Se formos bem-aventurados, de pureza e de humildade, mais facilmente encontraremos esse reino. Que Jesus nos abençoe. E pelo carinho da vossa atenção, muito obrigado.